Olá, meu nome é Jarbas, né? Me apresentar primeiro, né? Jarbas Cerdeiro, sou cirurgião vascular, fiz minha graduação de medicina na Unirio, né? No Hospital Gafreguini, fiz residência de cirurgia geral no Hospital Dom Pereira Nunes, em Saracuruna, fiz residência de cirurgia vascular no Salgado Filho, e depois fiz residência de cirurgia endovascular e radiologia também no Salgado Filho, né? Bom, o tema que eu vim trazer para conversar com vocês é o pé diabético. É um tema muito importante, principalmente na área vascular, mas eu acho que não só na área que eu trabalho, que é a cirurgia vascular. Eu acredito que a diabetes em si é uma entidade, né, que acho que praticamente todo profissional de saúde, independente da área privada ou área pública, né, vai ter contato com um paciente diabético, né? Então, acho que é um tema realmente relevante, na minha especialidade muito mais, né, porque praticamente o que eu lido diariamente, né? A gente tem um contato constante com o paciente diabético e uma das principais complicações é realmente o pé diabético. E aqui eu vou tentar trazer para vocês assim, um apanhado geral para vocês poderem ver. Bom, primeiro, a diabetes, né, só um resumo, é uma doença metabólica que tem o principal fator, a hiperglicemia, que vai acabar causando algumas complicações, né, no metabólito da pessoa, do paciente, e principalmente vai ser resultante do defeito da secreção da insulina ou da ação dela, né? E voltando para o tema que eu vou falar, o principal fator realmente do pé diabético é que a gente vai ver, né, ao longo dessa aula, que é um pé vulnerável, na verdade, né? É um pé que ele é submetido principalmente a três coisas, né? Três entidades importantes, que a gente chama aqui a tríade do pé diabético, que vai acabar ocasionando esses fatores, né? Que vão acabar determinando a dificuldade do tratamento, a dificuldade de lidar com esse paciente. Então, essa tríade a gente sinceramente separa, que é a neuropatia periférica, né? A arteriopatia e a lesão trófica, né? Esses três fatores fazem um conjunto de sintomas, sinais, que acabam comprometendo o quadro desse paciente. O pé diabético tem uma proporção, né, que provavelmente 1 a cada 5 pacientes diabéticos acabam evoluindo com essa doença. Geralmente, em média, já num quadro de 18 a 20 anos de doença, ele já pode apresentar esse pé diabético, e geralmente na 5ª década de vida, né? Então, assim, geralmente é um paciente mais idoso, é um paciente de um tratamento já prolongado, né? Geralmente aqui, né, no Brasil, a gente costuma ter um diagnóstico mais demorado, então a gente geralmente é um paciente que já está mais tempo com tratamento ou irregular ou sem tratamento, né? Então isso acaba interferindo também nessa vulnerabilidade do paciente. Em relação à epidemiologia, alguns dados aqui principalmente o Atlas da Diabetes, que é da Federação Internacional de Diabetes, que é uma das entidades maiores aqui que lidam com a diabetes, né? Nos Estados Unidos, a diabetes tem demonstrado o crescimento da incidência desses pacientes. Nesse Atlas da Diabetes já acompanhou que desde 2007, 7,8% da população tinha diagnóstico da diabetes. Agora, em 2020, já aumentou para 9,3%, né? E tem previsão desse acréscimo, né, desse crescimento ainda ao longo dos anos. No Brasil, o Brasil é o 5º país em incidência, né, da diabetes no mundo inteiro, que uma estimativa de 16 milhões, né, de pacientes diabéticos, que realmente é um tema muito relevante por conta disso. 30% dos gastos com saúde são relacionados a complicações vasculares ou neuropáticas, né, que são essas complicações que realmente levam ao pé diabético, que vão causar internação prolongada. É um paciente que vai passar por diversos procedimentos cirúrgicos, tratamento com antibiótico terapia. Então isso acaba custeando, na relação à gestão também, um custo elevado, né, no tratamento desse paciente. Em relação às amputações dos membros, né, que é o desfecho, né, mais desfavorável que acontece nesse caso, né, também tem demonstrado o crescimento desde a década de 80, quando já tem acompanhado esses números. Você vê que já praticamente dobrou, né, de 1980 tinham 33 mil casos, em 2005 já aumentou para 71 mil, e acompanha-se esse crescimento cada vez maior, né. 60% das amputações não traumáticas, né, são em pacientes diabéticos,
E dessas amputações, 80 estão relacionadas são precedidas por úlceras, com lesões, né, tróficas, que estão relacionadas ao pé diabético. Além disso, né, uma coisa importante também, que 20% desses pacientes diabéticos que são amputados, eles morrem em 2 anos, né? Então é uma doença progressiva, é uma doença que tem uma alta morbidade, uma alta mortalidade, e tem essa relevância também por conta disso. Tem uma previsão, né, desse ata da diabetes, que até 2030 no mundo esse aumento ainda vai ter, esse aumento de incidência da doença vai ter de 4,4% de casos de diabetes, então seria uma estimativa de quase 21 milhões, né, 21 milhões e meio de pacientes no mundo inteiro. E tudo isso foi, como eu falei, acaba tendo um impacto muito grande, né, na saúde pública, né? É um alto custo por conta da perda da produtividade desse paciente, é um paciente que geralmente, né, ele fica afastado da sua função, né, tem essa incapacidade funcional, ele tem uma mortalidade prematura, ele tem uma internação prolongada, então acaba isso com saúde pública também tem um impacto muito importante, né? Bom, falando da doença do pé diabético, uma coisa importante primeiro para poder entender são os aspectos, né, anatomofuncionais do pé, né? Então, uma coisa importante tem que saber é que o pé, apesar de ser, né, uma entidade, né, assim, restrita, ela na verdade tem 4 compartimentos, né, que é o medial, o central plantar, o central profundo e o lateral. E esses compartimentos, eles na verdade, eles não se comunicam. Então, em vigência de uma infecção, né, diante de um quadro infeccioso, acaba que esse compartimento ele acaba causando um edema local, e aí aumenta essa pressão compartimental, né? Essa área restrita acaba edemaciando, e aí por conta de toda essa situação próxima, né, a esse compartimento, acaba fazendo uma necrose isquêmica, né? Ele acaba fazendo o tecido que está próximo, ele acaba sofrendo e desenvolvendo esse quadro isquêmico também, então esse comprometimento arterial também por conta da infecção, né? Além disso, uma questão muito importante é a infecção plantar, porque a lesão plantar é uma lesão que geralmente é uma lesão que a gente diz que é oculta do pé, né? Porque o paciente já tem uma sensibilidade diminuída, ele faz a lesão do pé, ele não vê a lesão e aquela lesão oculta acaba evoluindo no quadro da infecção, e aí essa questão do compartimento e acaba evoluindo para um desfecho pior, né? Além disso, a outra questão que tem que ser falada é em relação à distribuição das forças da locomoção do pé, né? O pé, ele tem os seus vetores para poder ter o apoio ideal do pé, onde você tem os pontos de força, onde o pé apoia, e quando tem uma alteração, né, nessa distribuição da força, ou uma alteração nessa sensibilidade desses pontos do pé, ele acaba evoluindo por risco de lesão, né? Aumenta a chance dessa lesão, e aí foi o que eu falei, faz essa infecção plantar, que já é uma infecção de difícil diagnóstico, que é oculto, o paciente já não se examina direito, e acaba evoluindo para o pé diabético. Aqui são algumas imagens só para exemplificar. Então, assim, a lesão do pé diabético, no mal perfurante plantar, ele pode ser tanto uma lesão pequena, né, que às vezes é imperceptível, ou até um calo, ou com uma lesão mais extensa, um paciente que às vezes chega a pisar num prego e não perceber, um paciente que às vezes chega a queimar o pé, né, e realmente não, por conta da perda de sensibilidade, ele não sente essa lesão evolui, né, e aí acaba evoluindo para a infecção, e aí, dependendo da evolução do quadro infeccioso, acaba evoluindo para um desfecho pior. Uma outra imagem só para exemplificar, o mal perfurante. Você vê que geralmente o mal perfurante está relacionado à protuberância óssea, né? Então ali naquele local justamente que eu falei, quando quando tem essa perda da distribuição da força, né, do apoio do pé, então acaba que ele faz essa lesão justamente nesse local que é mais suscetível, né? Então, em relação à fisiopatologia, são 3 pilares que o pé diabético tem, que seria a angiopatia, a neuropatia e a infecção, né? Os 3 compartimentos da diabetes que vão levar ao pé diabético, eles estão, né, fundados nesses 3 pilares, né? O compartimento vascular, o compartimento neuropático também, e a infecção que acaba piorando o prognóstico desse paciente, né? Em relação à angiopatia, primeira coisa que tem que ser dita, né? O estado metabólico, né, diferenciado, anormal pelo diabetes, causado pela hiperglicemia, ele acaba causando uma lesão, né, microlesão no endotélio do vaso, da artéria, né?
e promove um comprometimento aterotrombótico, que a gente diz, né? Ele faz a lesão arterial a longo prazo, essa hiperglicemia, né, de longo prazo, a evolução da doença, acaba comprometendo a circulação, a vasculopatia, e aí ao longo disso vai promover alterações anatômicas e funcionais desses vasos, que no quadro mais avançado faz um quadro isquêmico, que a gente fala que é o pé diabético. Então, o comprometimento arterial, né, o fluxo da artéria, a nutrição do pé, comprometido por essa agressão que a hiperglicemia faz à parede do vaso, acaba evoluindo para esse quadro isquêmico num futuro, né, na evolução da doença. O comprometimento da circulação, essa angiopatia, ela está diretamente relacionada tanto à morbidade quanto à mortalidade do paciente, né? Então, quanto maior o paciente mantém esse estado anormal, né, da hiperglicemia, né, que é o paciente que não tem um tratamento adequado, ou é o paciente que não tem tratamento, né, isso é diretamente relacionado ao desfecho. Então, ou a mortalidade, ou, né, a morbidade aumentando, uma internação precoce, ou uma cirurgia também de amputação. Então, também tem essa relação, principalmente pelo quadro vascular. A neuropatia é o segundo pilar também relacionado à formação do pé diabético, né? A neuropatia, ela tem duas causas. Primeira, a causa vascular, também, que ela acaba comprometendo a microvascularização do pé, né? Então, isso acaba comprometendo a vasculação que vai para o nervo. Então, a artéria que nutre o nervo também acaba sofrendo. E aí a hiperglicemia, que foi também o fator que eu falei que interfere na angiopatia, também interfere na neuropatia, que é a causa metabólica, que esses dois quadros vão acabar comprometendo a inervação do pé, né? Então, isso acaba causando a destruição axonal, né, e a bainha de mielina, a transmissão do fluxo neural, né, do pé, acaba sendo prejudicado, lentificado ou abolido. Então isso acaba evoluindo com um paciente que vai perder a sensibilidade. Ele, num quadro inicial, ele vai ter a parestesia, né, que é a dormência. Aos poucos ele vai ter a perda da sensibilidade e a chegar ao ponto extremo de realmente ele ter esse comprometimento que ele não vai ter mais nenhuma sensibilidade na planta do pé, né? E isso acaba, por conta disso, né, da perda da sensibilidade, essa resposta à agressão, ao trauma que o pé sofre, é um fator principal de risco, né, para a evolução da úlcera. Porque se o paciente não está sentindo o que ele está pisando, se o paciente não está tendo a reação normal que a gente tem, né, a reação motora ou sensitiva do trauma no pé, ele vai deixar essa lesão progredir e vai acabar fazendo uma úlcera, e aí depois vai ter a evolução da infecção. Isso é só um esquema para elucidar a relação da neuropatia. A neuropatia, além disso, ela tem 3 braços, né, que seria tanto o comprometimento sensitivo, o comprometimento motor e o comprometimento autônomo. Esses 3 comprometimentos, né, eles acabam juntando e formando essa neuropatia do pé diabético, principalmente porque a sensibilidade, como eu tinha dito, faz a hipoestesia ou anestesia, que é essa perda da sensibilidade. A motora, a atrofia muscular, ela evolui para uma alteração óssea a longo prazo, né, uma evolução crônica. O osso do paciente acaba cedendo e começa a ter alteração óssea. Depois eu vou até falar lá na frente da artropatia de Charcot, que está diretamente relacionada ao diabetes por conta disso, né, a deformidade do pé, e aí tendo esses pontos de pressão que ficam justamente no apoio do pé, que vão causar aquela lesão plantar. E a questão também da neuropatia autônoma também, que acaba fazendo a anidrose, e aí que vai causar a pele seca, a fissura, e vai aumentar a suscetibilidade para a infecção, né? Então esses 3 pontos vão acabar também comprometendo a neuropatia do pé diabético. E o terceiro e último pilar, né, da formação da fisiopatologia do pé diabético é a infecção. A infecção, ela tem a relação tanto do patógeno, né, que vai aumentar a exposição do grau infeccioso, e do sistema imunológico do paciente, né? A gente sabe que o paciente diabético também, ele tem um comprometimento imunológico, maior, então ele tem uma resposta inflamatória a qualquer tipo de agressão, mais lentificada. Por isso que a gente sabe que as úlceras, as lesões, qualquer ferida no paciente diabético já tem uma difícil cicatrização por conta disso, né? A resposta inflamatória do paciente, ela tem
esse grau de lentificado que acaba interferindo na evolução. Isso acaba, né, de uma forma direta, aumentando a exposição à infecção, né, porque o paciente que já tem uma sensibilidade diminuída, e aí ele já tem uma resposta inflamatória diminuída, então um quadro infeccioso sempre é mais grave num paciente diabético por conta disso, então ele é mais exposto a uma infecção. E outra coisa que é importante falar, que desse ciclo infecção e hiperglicemia. A hiperglicemia, na verdade, foi o que eu tinha dito lá no começo, é o que faz a agressão na parede do vaso, né, da circulação da artéria, e ela acaba causando, piorando o quadro do pé diabético. Então ele fica praticamente num ciclo, porque a hiperglicemia ela acaba causando mais infecção, a infecção acaba descompensando mais a parte da diabetes, então o paciente fica mais hiperglicêmico, fica mais descontrolado e volta a estimular mais a infecção. Então, realmente, ele fica num ciclo, porque uma coisa não resolve a outra. Uma coisa importante falar também é a questão dos fatores de risco para a infecção. Então, assim, tem 5 fatores de risco importantes que tem que estar bem relacionados em relação ao pé diabético, que seria uma úlcera cutânea que já chega, né, até o plano ósseo, né, uma úlcera profunda, ela tem diretamente relacionada a um fator de risco para evoluir para um quadro infeccioso, ou uma úlcera prolongada que geralmente o paciente diabético ele costuma ter por conta da questão do sistema inflamatório, né, que não consegue cicatrizar com tanta eficiência. Então, uma úlcera por mais de 30 dias já aumenta o risco de evoluir uma infecção. As úlceras recorrentes também, que é uma outra entidade que é muito comum no paciente diabético, que às vezes a recorrência é no mesmo local, é no mesmo pé, né? Aquele paciente que fica às vezes um ano, passa um tempo, volta, a mesma lesão, né? Então essas úlceras recorrentes também são um fator de risco. As úlceras de etiologia traumática, que foi a questão da sensibilidade, o paciente que sofre um trauma e realmente ele não sente, então acaba evoluindo para uma úlcera de origem traumática. E o quadro mais, né, crítico, que a gente diz, né, que já é uma evolução da doença mais prolongada, geralmente até mais anos com a diabetes, às vezes mal controlada, que é o quadro da doença arterial obstrutiva periférica, né, que aí já tem um comprometimento realmente grave da circulação, porque o paciente não tem mais suprimento circulatório para o pé. Então, qualquer tipo de lesão nesse pé, na região plantar, né, nos pododáctilos, vão acabar tendo um desfecho muito ruim, porque a circulação realmente não vai tão bem para o pé e acaba tendo que ter algumas condutas que às vezes não conseguem salvar o membro, né? Bom, o que eu tinha falado da relação às alterações, né, da deformidade das articulações do pé, né, que é o pé de Charcot ou neuroartropatia de Charcot. Tanto por conta, né, da remodelação óssea, que já é causada pela diabetes, tanto por conta da sensibilidade diminuída, as articulações do pé acabam formando umas calosidades, né, e isso acaba uma reorganização óssea do pé para poder ele mesmo, por conta do ponto de pressão, né, que o pé tem, ele se readaptar a essa pisada e aí acaba tendo pontos que vão acabar fazendo esse deslocamento ósseo e ter essa deformidade. O caso do pé de Charcot, por conta disso, é muito associado ao pé diabético, porque a artropatia ela acaba tendo esses pontos de fixação, né, esse pé que é um pé torto, né, ele acaba tendo pontos de apoio que acabam sendo os pontos de contato com o pé, que acabam tendo diariamente o paciente caminhando, né, tendo aquela agressão diária do trauma local, exatamente no mesmo local, diariamente, e acaba formando essa úlcera, que aí vai evoluir para o quadro do pé diabético, do abscesso plantar. Aqui são algumas imagens para exemplificar o pé de Charcot com o mal perforante plantar associado. O paciente acaba evoluindo com o dedo em martelo, que a gente diz, porque realmente a organização óssea do pé, ele acaba se readaptando, então toda a protuberância óssea que tem contato com o chão acaba podendo fazer lesão, né? E o paciente não sente dor, então acaba que essa lesão é uma lesão grave, que às vezes evolui para a amputação do pé, às vezes até do membro. E outro exemplo também, você vê que sempre tem uma lesão plantar ali associada, geralmente na protuberância óssea, é um pé que
tem a dificuldade do paciente de deambular também, então tem toda essa restrição, não só infecciosa, mas da locomoção também. Uma coisa importante falar também, que a infecção, ela, em relação aos aspectos clínicos, né, ela tem a úlcera que ela vai infectar, que vai ter tanto o quadro neuropático quanto o quadro isquêmico, elas vão acabar evoluindo, né, se não tiver um tratamento, né, adequado, com antibioterapia, internação precoce, né, se tiver necessidade de indicação de procedimento cirúrgico ou um debridamento, ele acaba evoluindo, né, de uma forma não adequada. Então, fica limitado a duas entidades, que seriam as não complicadas e as complicadas. Geralmente as não complicadas são a infecção, né, do tecido subcutâneo, a celulite, a paroníquia e lesões superficiais, que acabam não evoluindo com um quadro mais grave. E as complicadas são aquelas que são os quadros mais críticos, né, que já começam a atingir planos mais profundos do pé, né, e acaba atingindo os tendões ou os planos ósseos, né, que a gente fala que acaba evoluindo para a osteomielite, e aí já tem comprometimento ósseo, comprometimento articular, que são quadros mais complicados, que geralmente eles evoluem para amputação, porque realmente só com o tratamento clínico não é possível tratá-los. Que é uma necrose séptica, como eu falei, de um pé diabético com uma evolução grave, que realmente, atingindo o nível de tornozelo, o paciente perde a articulação do tornozelo, então realmente não faz sentido você manter o nível de articulação do tornozelo. Então, já indica até uma amputação do membro, né, um paciente já em quadro de sepse. Então, em relação a pensar em salvar o membro ou salvar a vida do paciente, nesse caso é melhor salvar a vida dele, né? Então, por isso que às vezes é indicada a amputação direta do membro sem tentar salvar o pé. Aqui é uma classificação também da Sociedade de Cirurgia Vascular, né, que tenta separar, né, assim, uma forma de a gente tentar ter um prognóstico de acordo com o tipo da úlcera ou o tipo da dor que o paciente tem, tentar separar qual o paciente que potencialmente pode se agravar, o paciente que potencialmente vai evoluir para um quadro cirúrgico, de evolução de amputação. Então, ele tem assim uma associação, uma classificação inicial, que todos os pacientes que vão evoluir, que tem dor isquêmica em repouso, ou que tem ferida, todo paciente diabético, né, que vai ter uma lesão, ferida associada à isquemia, ou que vai ter dor em repouso, não sem lesão, mas que tem repouso, ele vai ter indicado essa classificação para justamente avaliar essa evolução da clínica desse paciente e qual será a terapêutica empregada, que é realmente o que vai fazer diferença no tratamento dele, né? Então, assim, o público-alvo, ele vai estar relacionado ao paciente diabético com úlcera no pé, o paciente que tem dor isquêmica em repouso, né, não tem úlcera, mas tem a dor isquêmica, que é aquela dor que o paciente, mesmo parado, sem andar, ele sente a dor, uma dor forte, que às vezes o paciente não consegue nem com medicação aliviar essa dor. Né? O paciente que tem a necrose ou a gangrena do meio inferior, que já é uma evolução grave da infecção, ou as úlceras que já estão não cicatrizadas há mais de 2 semanas, né? Aquela úlcera que não evolui, que já está 2 semanas já, né, com o quadro arrastado, que já trocou de antibiótico, trocou de curativo e ela não tem essa evolução. Então, esse é justamente os pacientes que a gente vai tentar classificá-los para definir qual a melhor conduta. Então, tem 3 modalidades que você vai avaliar, que seria a ferida, né, o grau de isquemia dessa ferida e o grau de infecção desse pé. Né? Então, dependendo desses três quadros, né, você vai definir o que vai ter um bom prognóstico ou um mau prognóstico e o que vai poder já indicar uma cirurgia mais radical, né, que seria um caso de amputação, ou um debridamento cirúrgico, né, uma amputação apenas do dedo, né, o que vai definir. Então, avaliando a ferida em si, né, teria 3 graus de classificação. Né, o grau sem perda tecidual seria o grau 0, que é o paciente que só vai ter realmente a dor isquêmica em repouso, a dor sem lesão trófica. O grau 1, ele já vai ter uma perda tecidual, já vai ter uma lesão que é superficial, mas já é uma lesão trófica, que geralmente vai evoluir para uma amputação de falange distal. O grau 2, né, dessa avaliação da ferida, já tem muita perda tecidual e já vai precisar de uma amputação das falanges ou amputação do pé, né, que a gente chama de amputação transmetatarsiana. E o grau 3, que é aquele que realmente é uma perda tecidual extensa, né, uma lesão grande, né, que realmente
a amputação, a gente indica a amputação do pé porque não tem mais o que salvar. A classificação, além disso, vai ter a evolução da isquemia, assim, dependendo do grau de isquemia, obviamente, o grau de sofrimento do tecido, né, que recebe o suprimento sanguíneo vai estar relacionado a isso. Então, quanto maior a isquemia do paciente, maior o risco de amputação, né? Então, menor chance de revascularizar esse membro, então maior chance de evoluir uma amputação por conta do suprimento sanguíneo. E a outra é o grau em relação à infecção em si no pé, né? O grau 0 seria o grau que não tem infecção, o grau 1 é aquela infecção superficial, que vai ter um edema, um sinal que a gente chama de sinais flogísticos, né, que é o calor local, o edema, uma secreção purulenta. O grau 2 já teria uma evolução dessa infecção, já teriam tecidos mais profundos, já acaba atingindo pele, o subcutâneo. E o grau 3, na verdade, é o quadro de sepse, né, que aí já vai ter repercussões sistêmicas, né? O paciente já vai estar taquicárdico, já vai estar com febre, pode estar apresentando leucocitose, leucopenia. Então, o grau 3 já é um quadro mais avançado, que geralmente é o que quando a gente indica já uma amputação precoce, né? O paciente já está tendo repercussões não só locais no pé, mas repercussões no sistema, né? Tendo repercussões cardíacas, renais, cardiológicas. Então a gente acaba já tentando indicar uma amputação precoce, já pensando no mau prognóstico desse paciente. Em relação ao diagnóstico, né, do pé diabético, uma coisa que é primordial é o exame físico, né? Tanto que é importante o paciente também ter esse cuidado, ele entender a importância da inspeção diária dos pés, né? Você poder todo dia a gente tentar orientar o paciente que ele tem que olhar o pé dele, olhar a região plantar, explicar para ele que a sensibilidade dele é diminuída, que ele realmente ele vai pisar num prego, vai pisar fazer um trauma na região plantar e ele não vai sentir. Então, ele tem que ter essa rotina de todo dia ele avaliar o pé dele, ter essa inspeção dos pés para ver se tem algum risco de ter uma lesão ali, que a gente chama de lesão oculta, né? Outra coisa que é importante a gente avaliar no exame físico é a palpação dos pulsos distais, né? Você palpar o pulso, ele vai definir o grau de comprometimento da doença. A doença arterial obstrutiva periférica, ela acaba comprometendo esse pé, e o paciente acaba evoluindo com perda dessa palpação do pulso. O paciente não vai ter pulso palpável distal, porque essa artéria já vai estar tão comprometida que ela não vai ter o suprimento sanguíneo suficiente para levar para o pé e não vai ter um pulso palpável, né? Isso aí já são quadros mais avançados da doença, né? E o diagnóstico, assim, o padrão ouro, né, o que é o mais acessível, é o menos invasivo, ainda é o Doppler arterial, é o ultrassom Doppler. A gente consegue nele avaliar o fluxo sanguíneo, o comprometimento da parede da artéria. A gente sabe se a artéria é mais calcificada, menos calcificada, e com isso a gente consegue relacionar com a doença arterial periférica, a doença arterial obstrutiva periférica, né? O comprometimento da artéria, né, vai acabar tendo uma relação direta com a evolução dessa doença. Então, o Doppler é um exame de fácil acesso, é um exame relativamente barato comparado aos outros exames, que já dá para ter uma boa ideia do que o paciente tem de evolução, né? Outra forma de diagnóstico, que no caso do paciente diabético não é tão sensível, é o índice tornozelo-braço. No caso do paciente diabético, ele tem um comprometimento da parede da artéria, a artéria é muito calcificada, então ele acaba interferindo na medição do índice. Então, não, justamente no paciente diabético, geralmente a gente não usa o índice tornozelo-braço por conta disso. A gente deixa para outros pacientes, né, da doença arterial periférica, que aí vai ter mais valor. A avaliação neurológica também é importantíssimo. Você quantificar a neuropatia, o grau de neuropatia desse paciente, né, com alguns tipos de exames, né, que é o exame do diapasão, do monofilamento, ele ter a sensibilidade ali para a gente preservado ou não, para saber realmente se essa neuropatia está evoluindo, não está evoluindo, e tratá-la, né, de forma precoce também. Bom, falando em relação aos métodos de imagem, né, diagnósticos, como eu tinha dito, o ultrassom Doppler realmente é o padrão ouro, né, a sensibilidade vai de 80% a 90%, a gente deixa, né, para a grande maioria dos pacientes, né, ele já vai ser o suficiente. Os outros exames são exames mais caros, são exames mais específicos, que a gente deixa para
para doenças, né, a evolução da doença, né, mais crônica, né, um paciente que já tem um grau de comprometimento maior. Então, a angiotomografia, geralmente para estudar o eixo aorto-ilíaco, né, que já tem um comprometimento alto da artéria ilíaca, artéria femoral, não é só comprometimento distal do membro. Então, a angiotomografia a gente consegue ter um estudo melhor dessa circulação. A angiorressonância magnética também, ela também é um exame mais caro, né, de difícil acesso, mas tem uma maior precisão das imagens, principalmente na região infrapatelar e das artérias do pé. Então acaba que a ressonância magnética a gente deixa também para uma avaliação mais específica, né? E a angiografia digital, que é a arteriografia, ela realmente, para o diagnóstico da doença arterial periférica, né, que você vai ver exatamente visualizar a árvore arterial completa do paciente, porque você está vendo exatamente a artéria dele, né, dentro, você está acompanhando o exame da artéria por dentro, você consegue ter um estudo perfeito da circulação. Então isso aí a gente vai indicar para paciente realmente que já tem a doença arterial periférica, né, já instalada, e já tem comprometimento com úlcera infectada, uma dor repouso, né, de forte intensidade, que aí realmente a arteriografia é um exame primordial depois do Doppler, né? Em relação ao tratamento, geralmente o tratamento, eu sempre digo que o tratamento do paciente diabético é um tratamento multifatorial. Você tem que tratar de forma tanto a questão da mudança de hábito de vida, o controle da glicemia, isso já é primordial para você ter uma boa evolução da doença do pé diabético. Então não adianta você tratar com antibiótico, curativo, se você não tiver a glicemia controlada, né, o paciente está associado à perda do peso dele também, né, então ele precisa ter essa consciência que realmente o tratamento clínico é primordial. Então o tratamento tópico ele vai variar de acordo com o tamanho da lesão, tamanho da úlcera, a profundidade da úlcera, presença de secreção. Então o curativo, né, ele às vezes pode ser de troca diária, ou então intercalado, né, com alguns períodos mais prolongados. O tratamento da neuropatia é importante, a gente está atento, né, nos principais sinais iniciais, né, então assim, o paciente já começa a queixar de uma parestesia, uma dormência distal, você já tem que ficar atento a isso para poder já tratar precocemente, né, que sabe que é uma doença progressiva que vai acabar evoluindo para anestesia, né, então você já ter antever, né, essa situação é importante também para ele. O tratamento etiológico, né, lógico, você colher cultura, né, cultura da ferida, hemocultura, isso vai acabar redirecionando especificamente para tratar aquela infecção, né, com antibioterapia, e tratar com analgesia também, óbvio que o paciente também vai sentir dor por conta do edema local, aquela questão do compartimento, né, do pé, então isso também é importante você tratar a dor do paciente. Em relação ao tratamento cirúrgico, a gente vai ter 3 gamas importantes do tratamento, que seria o debridamento, que geralmente você vai fazer para o paciente que tem uma úlcera mais superficial, que não tem comprometimento dos planos mais profundos, não chega a atingir face, atingir plano muscular ou plano ósseo, então o debridamento a gente indica para esses casos. As amputações, né, como a gente tinha dito, que já vai atingir esses planos mais profundos, então casos que tem osteomielite, que já tem comprometimento ósseo, a amputação ela é indicada. E o tratamento que é mais avançado, que seria a cirurgia endovascular, né, que seriam as revascularizações do membro, que é aquele paciente que já evoluiu com a doença arterial obstrutiva periférica, ele tem um quadro oclusivo, né, obstrutivo da circulação dele, da perna dele, e realmente precisa de uma abordagem de uma angioplastia do membro. Então aí já é um quadro mais avançado, que é para tentar salvar esse membro, a gente tenta fazer uma cirurgia de via endovascular para tentar angioplastar, colocar um stent, dependendo da altura da lesão. Aqui só para exemplificar os tipos de amputações, né, de pé. Então a gente tem algumas classificações que a gente indica dependendo do comprometimento da evolução da infecção, o abscesso plantar. Então, dependendo da evolução, a gente pode indicar a desarticulação do tornozelo, que é uma cirurgia mais agressiva, a gente acaba desarticulando o pé inteiro. Tem a amputação de Chopard, a amputação de Lisfranc e a transmetatarsiana, que é a mais comum, que a gente faz à altura dos metatarsos.
Bom, eu acho que basicamente, acho que deu para falar o que eu queria falar, né? O pé diabético realmente é uma entidade, como eu disse, que tem uma relevância na saúde pública, porque tanto porque o número de pacientes diabéticos, o custo que ele acaba trazendo para a gestão pública também, né? Então, assim, a atenção básica nesse caso é primordial. O paciente que chega no hospital, né, terciário, ele já chega com um quadro muito avançado que às vezes realmente não tem o que fazer. Então, você ter na atenção básica esse cuidado de orientar esse paciente, ele controlar já a diabetes dele, você já ter essa noção, né, tanto do profissional de saúde quanto do paciente, né, ele saber tentar ter essa profilaxia, isso lá na frente vai ser benéfico para ele, né? Então, acho que é importante a gente ter essa entendimento em relação ao pé diabético por conta disso, né? Acho que é isso. Obrigado. Boa tarde.